Fala pessoal, ontem eu recebi muitas mensagens, muitos encaminhamentos sobre um vídeo lá do acidente da Japan Airlines, a empresa aérea uma grande empresa aérea japonesa que teve um grande Airbus, um A350, que ele sofreu, enfim, ele pegou fogo e todos os 367 passageiros saíram vivos sem grandes problemas. E aí me perguntaram, pô, Tiziane, como é que funciona isso? Pô, que tecnologia é essa aí envolvida? E bom, é sobre isso que a propriedade intelectual trata. Foi esse acidente aéreo, essa tragédia que mostra para a gente a importância de propriedade intelectual, a importância de inovação, né? A Boeing e a Airbus são as duas maiores produtoras de aeronaves do planeta. Tem a Embraer, a brasileira Embraer, que também é gigante, mas o caso de ontem foi da Airbus. A Airbus, o que ela fez? Ela percebeu, nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ela percebeu que o plástico do avião, o plástico interno, além de ele ser muito corrosivo, ele era muito frágil. Então, ele quer... Acho que a conexão está um pouco ruim, pronto, agora melhorou. Então o que aconteceu foi o seguinte, no acidente da Japan Airlines, todos os 367 passageiros saíram sem nenhum problema. Claro, desespero e tal, mas saíram em 90 segundos sem se machucarem, sem morrerem. Ninguém morreu. Gente, eu estou falando de 367 pessoas, incluindo 2 cadeirantes, que saíram em 90 segundos. O nome disso é tecnologia. O nome disso é propriedade intelectual. Então, para você que quer conhecer um pouquinho mais da matéria, fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como proteger, como é que as startups fazem isso, como é que essas empresas inovadoras, elas começam numa incerteza absoluta, numa incerteza gigantesca e conseguem prosperar, conseguem valer muitos milhões ou bilhões de dólares. Eu li recentemente a história de um empreendedor aqui até do Nordeste, empreendedor do Ceará, que engenheiro formado pelo ITA e tal, e aí ele saiu montando as empresas dele e sempre com muita base tecnológica. Esse cara, há 50, me parece que ele tem 48, 49 anos de formado, é o dono da construtora Colmeia. Agora ele tem uma empresa de energia solar e investimentos em startups, investimentos em inovação. Mas o que eu quero falar sobre ele é o seguinte, esse cara, quando viu que a inovação seria o grande motor propulsor dos negócios dele, o que ele fez? Ele começou a investir muito mais nisso. E eu não estou falando só dele. A gente tem um exemplo, por exemplo, do João Carlos Paz Mendonça, um empresário que tem aí, eu acho que 80 e poucos anos, já quase 90, veio do setor atacadista, do setor supermercados, e agora, volta e meia, faz as chamadas de startup, para investimento em startup. Pessoal, isso não é tendência, isso é realidade. O que as startups fazem é resolver problemas complexos de forma muito mais barata. Essa questão que aconteceu com o avião da Japan Airlines, ela foi solucionada porque uma série de startups desenvolvem esses estudos, seja em materiais, seja em plásticos, seja em fuselagens, seja em materiais aeronáuticos de localização, etc. e tal, com uma grande diferença para as indústrias tradicionais. Uma não, duas. Uma delas é a agilidade na resposta. Gente, olha só, eu fiz o curso de Direito na Universidade Católica, na PUC do Rio de Janeiro, e estudei Filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tanto a Universidade Católica, quanto a PUC, quanto a UFPE, são universidades maravilhosas, mas são burocráticas, e elas precisam ser burocráticas. Afinal de contas, existe muito dinheiro transacionado ali, e elas estão lidando com a formação das pessoas, formação profissional. Tem que ser burocrático. A questão é a seguinte, se eu estou precisando, por exemplo, a universidade, se ela está precisando investir em determinada pesquisa, ela tem dinheiro para isso? Ela tem que pagar a conta de luz. Não, mas ela tem verba para P&D? Tem, de 1 a 2%
do orçamento dela. E ela vai investir em quê? Como é a pesquisa e desenvolvimento? É caro para ela arriscar. Para as startups, não. Para as startups não é caro, porque quem está tomando esse risco, quem está tomando esse custo, são os empreendedores. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas você só deu a ideia. Veja, a ideia sozinha não vale. A ideia executada vale muito. Se você criou, sei lá, alguém criou isso aqui, aquela borrachinha que você cola atrás do celular para ele ficar deitadinho e você assistir na horizontal, por exemplo. Alguém criou isso aqui. Quanto custou para criar? Nada. Alguém viu que dava para encaixar e tal, que funcionava, tudo bem. Será que isso aqui você pode proteger? Talvez você possa proteger para o desenho industrial. A questão é a seguinte: as startups, elas não estão fazendo um objeto para segurar o celular, que pode ter esse formato, ou pode ter outro formato, ou pode ter o formato de um pegador, de uma base, ou esse outro aqui tem uma outra base para celular. Você tem várias. As startups, elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em fazer tecnologias que mudem as realidades. Um exemplo claro é o seguinte: mês passado eu tive em Brasília a convite do Palácio do Planalto para tratar sobre esse assunto, para falar sobre algumas startups e como elas poderiam colaborar com a missão brasileira de ajudar, diplomaticamente, claro, países que estão em confrontos armados. E uma das questões que a gente conversou lá no Planalto foi o seguinte: estão sendo criadas diversas soluções em dois campos: reconhecimento facial para acesso, por exemplo, porta, por exemplo, dispositivo de acesso a carro, dispositivo de acesso a ambientes controlados, e estão sendo criados também diversos dispositivos para proteger ainda mais as transações bancárias. Eu dei entrevista esses dias para o Estadão, o Estado de São Paulo, falando sobre isso. Senha não é mais suficiente. Não, mas Cristiano, tem o Face ID. Face ID já não é mais suficiente. Não, mas veja, você está dizendo que a Apple é fraca? Não estou dizendo que a Apple é fraca. A Apple criou o Face ID. O Face ID que a Apple criou não é mais utilizado atualmente. Hoje existem diversas camadas de segurança. Uma delas é o georreferenciamento, que quem é a líder brasileira e uma das líderes mais importantes do planeta, Incognia. É um cliente nossa já há vários anos, uma empresa pernambucana que hoje está em vários estados do Brasil e está no Vale do Silício. O quê? Startup. O que os caras fazem? Desafiar o óbvio. O que os caras fazem? Eles desafiam o GPS. O objetivo deles é estar com maior precisão do que o GPS. Você sabe quando a gente está no Waze, e aí o Waze diz, dobre à direita a 15 metros, sei lá. Aí você, eita, quando vê já passou. Pois é, o que esse pessoal faz é não deixar o quando vê já passou. Só que esse pessoal não faz isso para a gente não perder o próximo retorno à direita. Esse pessoal faz isso para os bancos não terem prejuízos bilionários, para não haver fraude contra o sistema, por exemplo, da Receita Federal. É para o Estado não ter esse tipo de prejuízo, mas não só o Estado enquanto governo, e sim as empresas privadas. Por exemplo, os bancões, quando eles usam essas noções de georreferenciamento, eles estão criando camadas adicionais de segurança. E essas camadas de segurança não foram desenvolvidas pelo grande banco que investiu uma fortuna em P&D, não. Foi desenvolvido por startups, foi desenvolvido por empresas que o custo de teste é muito baixo. Essa empresa, por exemplo, eu estou falando de uma das milhares de empresas. Essa empresa, por exemplo, ela desenvolve essas camadas de segurança muito mais do que ela desenvolve marketing. Antigamente, no início dela, o objetivo era fazer marketing. Hoje em dia, propor segurança para instituições financeiras. Mas veja, continuando o assunto de startup como um todo, o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: o mercado de startups, eu vou fazer a nossa próxima live vai ser analisando os números do mercado de startup, o relatório da Distrito, outros relatórios também, mas principalmente da Distrito, sobre como foi o ano de 2023 para as startups, principalmente para o relacionamento financeiro com elas, para os investimentos, para as contratações, como é que as startups estão crescendo, como é que elas estão remunerando, porque é uma coisa muito comum você pensar, eu sou advogado, como é que eu vou atender startup? O negócio está começando agora. Então, exatamente
esse momento que você deve chegar lá, chegar junto da startup e conseguir advogar, conseguir estar junto. Veja, não tem momento melhor para você fidelizar um grande cliente que não seja no início da operação dele, quando ele está pequenininho. A startup, quando está muito grande, ela pode contratar qualquer escritório. A questão é a seguinte: existe algo chamado confiança, que leva uma vida para ser construída. É fácil. É aquela história de relacionamento, né? Você diz, não, eu confio até que me prove que eu não posso confiar. A questão é a seguinte: leva muito tempo para confiar, mas para eu perder a confiança é rapidinho. Então, no mercado jurídico é a mesma coisa. Para startups, se você confia no advogado, na advogada que está te assessorando quando você ainda é pequeno, quando você crescer, quando essa startup crescer, ela tiver nacionalizada já no país inteiro, ela já tiver internacional até, essa startup não vai trocar de profissional, não vai trocar de advogado, não vai trocar de advogado. Não, mas veja, talvez ela troque, porque não vai trocar, a menos que você não evolua junto com ela, tá certo? Então, um exemplo que eu posso te dar é o seguinte: você, advogada, você, advogado, se você ainda está enviando propostas de honorários sobre o teu serviço, sobre timesheet, e dizendo que é importante socorrer-se à esfera judicial e tal, porque o poder emana... Cara, sinto te dizer, você está num oceano super vermelho, uma concorrência bem chata, bem ruim. No entanto, se você olhar para o mercado e compreender que existem oportunidades muito além do jurídico, você tem oportunidade muito além do jurídico, não, do judicial, desculpa. Você tem soluções, por exemplo, as ODRs, as Online Dispute Resolutions, que são as plataformas para resolução de controvérsias online. Você tem as plataformas de mediação, você tem as plataformas que conectam por internet das coisas. Vejam, eu fui a uma palestra há um certo tempo, deve ter um bom tempo, deve ter uns 4, 5 anos, foi antes da pandemia, que o Peter Diamandis, um dos maiores pensadores de futuros possíveis do planeta, ele disse o seguinte: pessoal, se vocês acham que Airbnb, que Booking.com, etc e tal, que hotéis, Trivago, etc e tal, são o futuro, então vocês estão bem enganados. Eles são um presente e estão com os dias contados se não estiverem olhando para adiante. E aí eu me lembro de Silvio Meira, grande pensador de tecnologia, o professor Silvio Meira, ele fala o seguinte: não adianta, meio filosofia de boteco isso, mas falado por ele é muito lindo e faz todo sentido, que é o seguinte: não adianta você olhar para o futuro e projetar com base no que você tem no presente, você tem que projetar o futuro com base no futuro. Projetar o futuro com base no cenário presente está fadado ao fracasso. E aí o Peter Diamandis fala o seguinte, que essas plataformas de intermediação, elas estão com os dias contados, porque a partir do momento que a internet das coisas estiver funcionando muito bem, você não vai mais precisar do intermediador. Por exemplo, tem um amigo meu, Felipe Carvalho, que ele tem alguns investimentos imobiliários. E aí Felipe tem lá seus hotéis, suas casas, seus flats, etc e tal. E aí Felipe tem o interesse em alugar aquele apartamento. Ele hoje é refém de Airbnb, ele é refém de, sei lá, Booking.com, etc e tal. Por quê? Porque são as plataformas que viabilizam a audiência para ele. Só que a partir do momento que tudo estiver conectado, o custo operacional do Felipe vai ser muito menor, vai ser muito mais baixo. Antigamente você tinha que contratar um corretor e deixar a exclusividade no colo dele para ele poder resolver aquilo. Hoje em dia não. A grande questão é que hoje em dia você tem startups resolvendo esses problemas. Você tem startups desenvolvendo a internet das coisas, fazendo com que essas conexões com a audiência elas aconteçam sem intermediários. Hoje você tem essas plataformas como grandes resolvedoras de problema, que também são startups. A grande virada de chave vai acontecer quando você não precisar mais do intermediário. Por exemplo, antigamente, quando começou a internet, quando começou o Wi-Fi, você era obrigado a contratar um provedor local. Eu tinha que contratar o UOL, tinha que contratar a Terra, tinha que contratar não sei o quê. Hoje eu não preciso mais. Obviamente eu vou pagar lá a minha internet do meu fornecedor de internet e acabou. E veja, quando eu tiver a oportunidade de, eu vou digitar lá no Google ou em qualquer outro buscador, eu quero propriedades em, sei lá, em Boa Viagem, ou em Muro Alto, em Búzios, aí vão me apresentar, estão falando aqui sobre o Drex, o real digital, a moeda digital utilizada nessas
plataformas também, mas utilizada nas transações digitais, cada dia mais o real, que até pegaram um meme lá do presidente Lula falando sobre a transação dele em apoio com a Argentina e tal, enfim, eu não vou entrar no debate político, mas falou da digitalização da moeda. Aí o pessoal levou isso na piada e tal, mas aquele debate político que não faz sentido a gente trazer para cá, mas quando isso estiver bem redondinho, e já está ficando bem redondinho, você não vai mais precisar desses intermediadores. E aí qual é a grande questão? Você, advogada, você, advogado, vai oferecer que tipo de proposta para o teu cliente? A startup, que vai ser quem está pagando a conta, ela vai contratar quem? Não, veja, mas eu sei tudo que tem no Código de Defesa do Consumidor. Não, veja, a Lei de Propriedade Industrial 9279, ela diz que sinais distintivos, visualmente perceptíveis, e aí, cara, já era para tu. Ou você entende desse cenário que está sendo posto aí à prova, ou um abraço. Já era. Não dá mais para advogar, e aí eu trago o Silvio Meira de novo, não dá mais para advogar com as empresas que estão criando o futuro com base no presente. A nossa formação universitária, ela serviu para uma base, ela serviu para hard skills talvez, mas já era, ficou para trás. Hoje, são raros os momentos que eu advogo com base, com referência naquilo que eu estudei lá na universidade. Serviu, claro, serviu bastante, é importante, eu não tenho dúvidas. A questão é muito básico. Não dá mais para a gente advogar com base no que a gente aprendeu na faculdade apenas. E bom, se você quer acompanhar mais esse assunto, quer descobrir mais sobre isso, segue a gente aqui nas redes sociais, aqui na plataforma que você está vendo esse vídeo, no Instagram, no TikTok, principalmente no YouTube. Lá no YouTube a gente posta com grande frequência diversos vídeos informativos sobre diversas questões, diversas facetas das startups, sejam investimentos, sejam contratos, sejam formas de relacionamento, formas de vendas, etc. e tal. Beleza, pessoal? Eu sou Tiziano Gadelha, advogado, professor, investidor e mentor de centenas de startups e criador do Oceano Azul do Direito. Eu encontro vocês na nossa próxima live. Valeu!